Gênesis capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Diz assim: Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Você está vendo a novela, né? Eu sei que você está vendo a novela. Eu comecei, mas parei, cara. Um tempão sem ver a novela do Gênesis. Perdi uns 4 ou 5 capítulos já. Senhor. Mas você viu, né? Desde o início lá, como é que tudo aconteceu. E vou ser bem honesto com você. No tocante às passagens bíblicas, eles estão dando mole não, né? Estão procurando serem bem fiéis ali, e eu estou gostando da novela, vou voltar a ver, porque estou muito tempo sem ver. Mas, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Nós somos criacionistas. Amém? Nós acreditamos, pela fé, que Deus criou todas as coisas, chamando à existência aquilo que não existia, trazendo à existência aquilo que antes não existia pelo poder da sua palavra. Nós acreditamos nisso. Se você não acredita na criação como a Bíblia descreve, né? Ou se você acredita que o relato de Gênesis é só uma alegoria, né? Você precisa rever a sua fé. Você precisa rever a sua ideia de cristianismo, né? Porque pode parecer ilógico, mas é pela fé. O que o escritor aos Hebreus diz, né? Que pela fé nós acreditamos, crendo que o universo foi criado pela palavra de Deus do nada. E no capítulo 1 e no capítulo 2 nós vemos isso, né? No capítulo 1 e no capítulo 2 é onde o relato da criação está inserido. Capítulo 1 de maneira mais genérica, o escritor, né, do livro de Gênesis, Moisés, fala de maneira mais genérica da criação, de maneira mais geral, como tudo foi criado, e no capítulo 2 ele dá alguns detalhes sobre o momento que todas as coisas foram criadas, em especial a criação do homem, a criação da mulher, de maneira mais detalhada. Então no capítulo 1, no capítulo 2, nós vemos Deus criando todas as coisas de maneira perfeita. Ele mesmo diz, depois que cria todas as coisas, ele dá um parecer sobre a sua criação, e ele diz que tudo que foi criado era muito bom, perfeito, funcionava perfeitamente, atendia os propósitos para os quais foram criados. Todas as coisas, tudo foi criado perfeito. No capítulo 3, nós vemos o evento que nós conhecemos como queda. O homem desobedecendo uma ordem direta de Deus, fazendo a única coisa que ele não podia fazer dentro do jardim do Éden, e a partir da queda, nós conhecemos a Escritura, conhecemos o texto sagrado, sabemos que o mal entrou no mundo, porque o próprio Deus amaldiçoou a sua criação por causa da desobediência do homem. Isso é muito claro no capítulo 3, e eu vou ser muito honesto com aquilo que eu penso acerca disso aqui. É falta do conhecimento do capítulo 3, em especial do livro de Gênesis, que um monte de gente fica perdido hoje em dia, né? Por que existe o mal no mundo? Por que as pessoas morrem? Por que existe fome? Por que existe miséria? Por que existe injustiça? Por causa de Gênesis 3. O homem caiu, desobedeceu a Deus, e Deus amaldiçoou toda a criação. É o que a Bíblia ensina. A partir da maldição que Deus lançou sobre toda a criação, sobre o homem desobediente e toda a criação em consequência da desobediência do homem, tudo de ruim entrou no mundo. Tudo de ruim que nós vemos hoje, acontecendo hoje, é fruto da maldição que o próprio Deus lançou sobre sua criação. E a culpa não é de Deus, a culpa foi do homem desobediente. E ponto final. Então, é importante saber dessas coisas aqui, que isso traz uma clareza acerca
de tudo que nós vivemos hoje. A gente olha tudo que está acontecendo ao nosso redor, fica com dificuldade para compreender tudo isso, e aí a gente fica buscando explicações a partir da sociologia, da psicologia, da filosofia, e esquece a verdade registrada de Deus, que é a sua palavra. E a palavra de Deus deixa bem claro, Deus amaldiçoou tudo, por causa da desobediência do homem. E ponto final. Nós vemos no capítulo 3, a partir do versículo 14, Deus castigando, né, todos os envolvidos na desobediência, na queda, nessa rebelião contra Deus. No versículo 14, ele amaldiçoou a serpente, mas no versículo 15, pela primeira vez, o evangelho é pregado, né? É o fio de esperança no meio da escuridão. E me permita dizer isso, é importante que você saiba disso. Deus não poderia deixar de amaldiçoar a criação e castigar o homem, não poderia. Não poderia, porque seria injustiça da parte dele. E Deus é plenamente justo. Ele não poderia. Mas, ao mesmo tempo que Deus é justo, Deus é misericordioso. E no meio da escuridão da maldição, aparece um feixe de luz, que é a pregação do evangelho, aquilo que tecnicamente a gente conhece como proto-evangelho, né? Proto primeiro, evangelho, boas novas. Primeira menção das boas novas no versículo 15 do capítulo 3, no livro de Gênesis, onde, enquanto amaldiçoa a criação, serpente, animais, homem, mulher, terra, tudo isso, a Bíblia diz que Deus declara o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, está falando com a serpente, né? Entre a sua descendência e o descendente dela, né? Esse descendente dela aqui é o Cristo. Não é a descendência no plural, está falando da coletiva, da descendência coletiva da mulher. Está falando do descendente, do Cristo. Pela primeira vez o evangelho está sendo pregado, pela primeira vez o próprio Deus está fazendo menção de alguém que desfaria todos os problemas que a queda nos causou. Esse versículo 15 diz sobre isso. Porém, inimizade entre a sua descendência, né? A descendência da serpente, os homens malignos, os homens rebeldes, os homens que andam segundo o espírito da potestade do ar. Não sei se você já leu isso na Bíblia, mas existem dois tipos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Alguém um dia disse para Jesus: não, nós somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês andariam nas pisaduras dele. Vocês fariam o que Abraão fez. Mas vocês são filhos daquele que vocês imitam, reproduzem as obras. Vocês são filhos do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 10, o próprio Jesus diz isso, que aquele que vive no pecado, vive, não é quem peca, é quem vive no pecado, é filho do diabo, está escrito lá. E o povo se assusta, né, quando a gente diz essas coisas. Aí eu fico pensando, cara, nunca leu a Bíblia toda, porque se tivesse lido já tinha visto esse texto, né? Essa é a descendência da serpente, os malignos, aqueles que andam segundo o diabo, segundo o príncipe das potestades do ar. Mas o descendente da mulher, porque não precisou de homem para nascer, seria o nosso Redentor. Então, acompanhe a nossa linha de raciocínio aqui. Na verdade, é o termo técnico, né? A teologia bíblica, a revelação progressiva de Deus ao longo da história. 1 e 2, Deus cria todas as coisas. 3, o homem cai. Ainda no 3, Deus amaldiçoa todas as coisas, amaldiçoa toda a criação, amaldiçoa o homem, mas prega o evangelho para o homem. No capítulo 4, a Bíblia mostra para nós o desdobramento imediato da queda do homem, né? O primeiro homicídio, com Caim matando Abel, você viu lá na novela, Caim matando Abel, o primeiro homicídio ali, e também uma representação clara dessas duas descendências. Um que honrou a Deus com a sua oferta, um que se mostrou claramente justo, e o outro que se mostrou um reprodutor das obras da serpente, de maneira muito clara nas Escrituras, a partir da vida dos dois irmãos. Isso no capítulo 4. Depois, de maneira inspirada, Moisés registra a genealogia do Caim, para deixar muito claro essa ideia dos efeitos da queda na vida do homem. E quando você olha para a descendência de Caim, no meio dessa descendência tem um homem chamado Lameque, que
por uma afronta, ou por uma perseguição, ou por um problema, assassinou 2 homens. E aí você vê que a multiplicação do pecado, a evolução do pecado está em curso na vida desse homem que está nessa descendência, na descendência de Caim. Mas, por outro lado, a Bíblia ainda fala de uma outra descendência no capítulo 5, que é a descendência de Adão a partir do seu filho Sete, né? Aquele que, segundo os pensadores, né, é a raiz da descendência justa, a descendência da qual viria o Salvador, o Redentor. E não é por acaso que essas duas genealogias estão uma perto da outra, né? É um contraste para que a gente entenda de maneira muito clara como as coisas funcionam. Existe um povo parecido com Caim, mas existe um povo parecido com Sete. Existe um povo que foi escolhido por Deus para ser o seu povo. Existe um povo que desde a fundação do mundo foi escolhido para ser justo, para ser temente, para ser devoto, para confiar no seu Criador, apesar de ter se distanciado dele. E me permita dizer que nem todo mundo que vem de Caim está perdido, e nem todo mundo que vem de Sete está salvo, né? Mas a Bíblia deixa isso dessa maneira para que a gente consiga fazer de maneira muito clara a análise dessa distinção entre um povo que sempre vai escolher desobedecer a Deus, sempre vai escolher a rebeldia, sempre vai escolher a maldade, sempre vai fazer as obras da serpente, mas um povo que sempre vai escolher honrar o Criador. Essa distinção que essas duas genealogias fazem, né? E isso fica muito claro na genealogia a partir de Sete, que a gente vê um homem andando com Deus, a saber, Enoque, né? Andou com Deus e Deus tomou para si. E no final da genealogia, depois dos 10 patriarcas, a gente vê o nascimento de Noé e uma palavra da parte do seu pai, que para algumas pessoas é uma palavra profética, mas não é. Muito pelo contrário, ele errou aqui na profecia. Mas isso não é um problema, né? Não é um problema por quê? Porque mesmo que ele tenha errado no que falou, a esperança dele é evidenciada nas suas palavras. E é sobre isso que eu quero falar e já vou terminar. Não vou me prolongar muito aqui, né? E o que ele diz no nascimento desse menino? Nós lemos aqui. Está lá no versículo 28 e 29, ó. Lameque gerou um filho, depois, né, de ter vivido 182 anos. Deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. O que ele está dizendo acerca desse menino aqui? Ele está dizendo: aquilo que a queda nos trouxe, esse menino vai resolver. Agora, raciocina comigo. Esse Lameque está falando de quem? Quem é que ele tem em mente quando ele pensa na ideia da restauração daquilo que a queda causou? Quem é que está na mente dele? Ele achava que esse aqui era aquele, do capítulo 3, versículo 15, que pisaria a cabeça da serpente. Isso, como eu disse, é uma profecia que ele errou. Ele achou que o filho dele era o homem prometido da semente da mulher, o descendente da mulher. Ele errou nisso, porque Noé não é. E eu quero dizer isso aqui para vocês: Noé não é, Davi não é, Moisés não é, Abraão não é, José não é, nenhum deles eram esse homem. E ele está pensando: meu filho vai resolver o problema que a queda nos trouxe. Eu vou ler aqui na minha versão para você entender. Quando Deus amaldiçoou a criação, lança a maldição sobre a criação, ele diz o seguinte no versículo 17: e Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Em fadigas, né? Em cansaço, em trabalho árduo. Aí aqui ele diz:
Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que Deus amaldiçoou. Ele jura que o filho dele é o descendente esperado. E aí é como eu disse, ele erra na profecia, mas a esperança dele se evidencia. Por quê? Ele deixa muito claro que ele não esqueceu de que Deus prometeu que um dia viria uma pessoa, nascido da mulher, que restauraria tudo aquilo que foi quebrado a partir da queda do homem. E o que eu quero com isso aqui passar para vocês? A história bíblica inteira é sobre ele, é sobre esse descendente, né? Cristo não aparece só na plenitude dos tempos, Cristo está desde do princípio. E nós conversávamos hoje no discipulado, né? E nós falávamos sobre a ideia de que tanto a partir de Cristo revelado, quanto antes do Cristo revelado, plenamente revelado, aparecendo na plenitude dos tempos, a salvação se dá pelo mesmo meio, fé no descendente da mulher. O Evangelho foi pregado lá no capítulo 3 de Gênesis, e a partir daí tem um povo que espera a restauração da terra amaldiçoada. A partir de quem? A partir desse descendente prometido. Então, a gente olha para as Escrituras e vê que Lameque não está esperando nenhuma outra coisa, senão o descendente da mulher que vai restaurar tudo. E eu não posso te precisar aqui quanto tempo atrás isso aconteceu. Né? Não posso te dizer quanto tempo, mas foi milhares de anos atrás. Milhares de anos atrás já tinha alguém esperando Cristo. Milhares de anos atrás já tinha alguém com a expectativa de que o Cristo aparecesse no cenário, no tempo e no espaço, para nos redimir, para nos livrar dos efeitos da queda. E eu preciso aplicar isso aqui essa manhã. Se desde o início o que se espera é o Cristo, o que nós estamos esperando hoje? Se desde o início o que se espera é o descendente da mulher, aquele que viria restaurar todas as coisas, acabar com os efeitos, ele diz, esse nos consolará de toda fadiga e de todo trabalho nessa terra que Deus amaldiçoou. Em outras palavras, ele vai reverter o quadro. Se esse povo do passado esperava ele, o que a gente espera? Onde está a nossa esperança? A esperança desse povo, da antiguidade, se evidencia aqui. Eles esperavam o descendente. Cadê esse homem que vai resolver a miséria que nos alcançou depois da queda? E aí você pensa, não, mas é só no Antigo Testamento, mas é só em um lugar ou outro. Não. Todo o Antigo Testamento, toda a história fala sobre Cristo Jesus. Os homens do Antigo Testamento falaram sobre Cristo Jesus, esperaram Cristo Jesus, esperaram o descendente da mulher. Por exemplo, você lê Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10 e diz o seguinte acerca de Abraão: pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele, olha o que ele esperava, ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Não é uma... sabe? Irmão, eu não sei o que isso causa no seu coração quando você ouve essas coisas aqui, mas eu fico uau. Porque eu cresci a minha vida toda ouvindo que Abraão foi escolhido por Deus, recebeu uma promessa, e qual era a promessa? De ser pai de uma multidão, de ter um monte de filho, de ser pai velho. A promessa nunca foi essa, irmão. A promessa é o Cristo. É a cidade fundada pelo próprio Deus, a cidade celestial, um lugar do lado do eterno, que andava com o homem no jardim. Capítulo 11 ainda, versículo 24, né? De Hebreus, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo. Moisés amando Cristo? Ele só não tinha a revelação clara que eu e você temos. Ele só não tinha
o esclarecimento que nós temos a partir da encarnação de Cristo. Mas o que Moisés fez foi por amor ao Cristo que nos salvou na cruz. Está escrito isso aqui. Ele diz que por amor a Cristo considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Irmão, você acha que a recompensa de Moisés é ficar peregrinando no deserto com um povo rebelde? Você acha que a recompensa de Moisés era entrar numa terra visível? Ele estava procurando a mesma cidade que Abraão. Foi por amor ao mesmo Cristo que ele obedeceu como Abraão obedeceu. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pedro vem discorrendo, sobre sofrimento e sobre o porquê de sofrermos no capítulo 1. Diz que nós devemos sofrer levando em consideração a nossa salvação, que é extremamente preciosa, que é extremamente maior do que qualquer tesouro nessa terra. E ele diz no versículo 10: foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinadas a vocês, investigaram e examinaram. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer que os profetas do passado só falavam de uma coisa: da salvação que estava prometida, que vem por meio do descendente da mulher. Todos os profetas, eles não falaram sobre dinheiro, eles não falaram sobre posses, sobre bens materiais. Eles esperavam um descendente. E aí a Bíblia diz, Pedro diz que eles investigaram e examinaram. Por quê? Porque eles não sabiam o tempo. Eles não sabiam quando iria acontecer, mas eles sabiam que existia uma promessa de alguém que ia redimir um povo para Deus. Na verdade, quando a gente fala sobre interpretação bíblica, alguns estudiosos dizem e argumentam que alguns profetas do passado não entendiam o que falavam, no que diz respeito à palavra inspirada de Deus, Mas não é que eles não entendiam o que falavam, eles só não sabiam para quando era, mas eles sabiam exatamente do que eles estavam falando. E eles estavam falando do Cristo. Em alguns lugares fica mais claro do que outros. Você, por exemplo, pega o capítulo 53 de Isaías, não tem como não dizer que ele não está falando do Cristo. Você pega o 22 de Salmos, não tem como não dizer que o salmista não está falando do Cristo. O Antigo Testamento só fala de uma pessoa só aponta para uma pessoa só. E Lameque está olhando para o seu filho no colo e está dizendo: é ele. Não era ele ainda, mas eu queria aprender junto com Lameque aqui e com você, que a nossa esperança está no descendente da mulher. Cara, você pode ficar milionário de hoje para amanhã. Se o descendente da mulher não resolver sua vida, você vai continuar na mesma miséria da queda. Você pode realizar todos os seus sonhos terrenos, mas se o descendente da mulher não aplicar a obra redentora no seu coração, e por meio da fé nele você não se apropriar das bênçãos que nele estão, você vai continuar à mercê da miséria causada pela queda. Então eu olho para Lameque com seu filho no colo, com Noé no colo, e entendendo que essa promessa está de pé, que essa promessa está vigente, é válida, não pereceu, e ele está esperando. O que ele está esperando é isso. Sabe? E hoje é uma loucura, porque Cristo, que Lameque esperava, já foi revelado, já foi crucificado, já ressuscitou, já foi para o céu, está à destra do Pai, disse que vai voltar, e ainda assim tem gente que tem dificuldade de ter esperança nele. E eu quero te perguntar, se Lameque, no passado, tantos anos atrás, estava esperando no Cristo, no descendente da mulher, no que você está esperando? Onde que está depositada a sua esperança para que se resolvam os efeitos da queda ao seu redor? Ele há de nos livrar. Ele há de nos livrar dos nossos trabalhos e das nossas fadigas nessa terra que Deus amaldiçoou. Olha aqui que eu quero te dizer uma coisa, não perde isso que eu vou te dizer agora. Somente Cristo e em Cristo. Somente Cristo e em Cristo. O sofrimento causado pela queda, pela rebeldia do homem em relação a Deus, pode ser resolvido. Um dia vai ser resolvido de maneira plena, mas já começa a ser resolvido aqui.
aqui a gente já começa a desfrutar das bênçãos que estão em Cristo Jesus, que em Cristo Jesus são entregues a nós. Sabe o que me deixa muito triste? É que a gente ainda está na internet batendo boca por causa de político, como se eles fossem a semente da mulher. A maioria deles é semente da serpente, é descendência da serpente. E onde que você vê isso, Wesley? Nos atos deles. A gente fica com essa ideia de redenção na política. A gente fica com essa ideia de redenção na ação social. Ação social, tem que resolver a vida do povo com ação social. Como se só encher barriga fosse a solução do problema. Enche barriga e não prega o evangelho não para você ver. Não, o dia que eu comprar minha casa própria e sair do aluguel, você vai ter uma casa para cuidar, conta de luz para pagar. Desigualdade social, injustiça, feminismo, machismo, todos os ismos. Só tem um que pode resolver tudo isso. Se nós não depositarmos a nossa esperança e nós não bradarmos como Lameque bradou, esse é o que vai resolver tudo. Ele é aquele que foi pregado em Gênesis 3,15. Se a gente não entender isso de uma vez por todas, todo dia a gente vai criar um Messias novo. Todo dia nós vamos criar um Redentor novo. Todos os dias nós vamos depositar as nossas esperanças em algo que não pode resolver o que aconteceu a partir da queda. Dinheiro não resolve. Eu estava contando ali um testemunho pessoal no discipulado, e aí, pregando agora num lugar, eu falei que um dos grandes ídolos que foram construídos na pandemia foi a saúde, né? Um ídolo que o povo construiu, por quê? Por causa da doença. Por causa da doença. Então, saúde se tornou um bem extremamente precioso para as pessoas nessa época de pandemia, né? E aí eu falei, né, que se Deus curar tá bom, mas se não curar também, a morte é passaporte, é a porta direto para a eternidade, né? Aí uma senhora, cabelos brancos, me parou na porta da igreja. Ela falou assim: ô meu filho, Jesus levou sobre si nossas enfermidades. Eu falei assim: ó, tá certo. Então eu creio que Jesus cura sim. Eu falei: mas eu também creio. Eu falei assim: mas o que adianta Cristo curar uma pessoa e não salvar a alma dela? Ela ficou me olhando. Aí ela falou mais um pouco, e pela idade dela eu concluí para ela dizendo: mas deixa eu dizer um negócio para a senhora, lembra do Lázaro? Lázaro estava doente, não estava? Ela falou: estava. Eu falei assim: Jesus curou ele? Ela falou: não. Eu falei assim: mas quando ele morreu, ressuscitou. Ela falou: tá vendo que bênção? Eu falei: eu sei que cura mesmo, mas Lázaro não morreu depois? Aí ela: é verdade. Eu falei: a palavra que importa no capítulo 11 de João é o seguinte: ainda que esteja morto, viverá, se crê. Pela fé. Pela fé o morto vive. Pela fé em quem, irmão? Pela fé no descendente da mulher. Pela fé no prometido. Eu quero te convidar essa manhã a tirar os olhos de qualquer outra coisa que possa ocupar o lugar do Redentor. Sabe por quê? Porque Lameque não sabia de quem estava falando direito. Mas você conhece o Cristo revelado nas Escrituras. Nós conhecemos o Cristo que é pregado aqui domingo após domingo. O Cristo registrado na sua Bíblia, na minha Bíblia, na nossa Bíblia. Nós somos privilegiados, porque os irmãos do Antigo Testamento não tinham consciência plena da revelação do Cristo, mas nós sabemos quem é o descendente do Gênesis 3,15. E até quando a gente vai continuar transferindo a nossa esperança de redenção para outras coisas que não seja o Cristo? A ceia, que é o que a gente vai celebrar agora, é para que a gente nunca esqueça de que nós temos um Redentor. De que a promessa que foi feita em Gênesis 3,15 já se cumpriu. Que ele já pisou na cabeça da serpente. Foi ferido? Foi. Passou por problemas? Passou. Com muita dor? Com muita dor.
Porque, de acordo com a profecia, a descendência da serpente feriria o calcanhar do Cristo, mas ele esmagaria a cabeça da serpente, foi o que ele fez. E aí na ceia a gente olha o sangue e o corpo representados no pão e no vinho e a gente lembra, o descendente já veio. Nós não precisamos mais esperar que apareça um Redentor, porque ele não só apareceu, mas vive dentro de cada um de nós. Então por que do desespero, irmão? Por que de tanta angústia? Por que de tanto sofrimento? Nós sabemos que nós temos um Redentor e não só isso, nós sabemos que Ele vive, reina eternamente, venceu todos os nossos inimigos, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte, cumpriu a profecia e está restaurando todas as coisas e um dia restaurará plenamente. O que Lameque está fazendo? Memória da semente da mulher. Lembrando do prometido em Gênesis 3. Fazendo menção daquele que resolveria os problemas que a queda nos trouxe. Então, eu quero concluir te dizendo o seguinte. Você tem todo o direito de exercer cidadania. Direito não, você tem o dever de exercer cidadania, de colocar sua opinião, de brigar por causas nobres, né? Em especial para a glória de Deus. Você tem todo o direito, tem todo o dever, né? Mas a gente precisa, para ontem, focar no Cristo. Focar no Cristo, olhar para o Cristo, lembrar do Cristo, entender o Cristo. Tem crente que não entende o Cristo. O que ele veio fazer, para que ele foi enviado? Ele foi enviado para isso, para pisar na cabeça da serpente, restaurar todas as coisas, conquistar para si um povo a preço do seu próprio sangue, comprar um povo para si. A gente não precisa se preocupar mais com os efeitos da queda, como se isso fosse um problema que não tivesse solução. A gente não precisa mais, por exemplo, né, o grande debate da atualidade, ciência e fé, fé e ciência, né? Aí me perguntaram, né, tu vai tomar a vacina? Eu falei, até 2, se puder. Até 2. É o próprio Deus que usa o homem para produzir o remédio. Deus é glorificado através da ciência. É o homem que não entende isso, mas é glorificado através da ciência, né? É o homem que não entende isso, então eu vou tomar a vacina, né? Mas eu não dependo de vacina para entender que aquilo que aconteceu no Éden já foi resolvido na cruz. Não é a vacina que vai resolver os meus problemas. Não é a economia do país, ou não é dinheiro no bolso, não é nada disso. O único que pode restaurar todas as coisas é o descendente. É a semente da mulher. E da mulher por quê? Porque não precisou de homem. Nenhum homem tocou Maria. O nascimento virginal é um grande milagre, mas era o cumprimento perfeito da profecia. Ele poderia ter falado a semente do homem, porque é do homem que sai a semente, mas não tem nada a ver com o homem. Isso é uma obra de Deus. Deus enviou o Salvador ao mundo. Deus enviou aquele que Lameque esperava há milhares de anos atrás. Ele é o Cristo ressurreto. Um dia, todas as dores, todas as fadigas, todos os problemas, todo o caos, toda a tristeza, tudo de ruim que a queda nos trouxe, Cristo Jesus há de resolver de uma vez por todas. Amém? Que Cristo Jesus, por meio de seu Espírito, traga clareza a mim e a você. Que se os antigos esperavam por Cristo, se os antigos estavam de olho naquele que foi prometido, agora, depois de revelado, a gente não pode perder ele de vista. É por isso que todo mês a gente faz memória dele. É por isso que todo mês a gente lembra que ele entregou a vida para resolver o problema que a queda nos causou, que a queda nos trouxe. Amém? Coloque-se sobre os seus pés para a gente orar.